que é quiromancia? Então, adivinhação pelo exame das linhas da palma da mão. Então, tem aí as famosas ciganas, né, que leem a palma da mão, as novelas que estão aí divulgando cada dia mais isso. Lê tarô, palma da mão, as linhas da mão. Isso é proibido por Deus, é condenado por Deus, é abominável diante de Deus. O que é necromancia? Então, adivinhação pela invocação de espíritos, magia negra. Necros vem da palavra o quê? Morto, né? Então, adivinhação através, por exemplo, de órgãos de pessoas mortas, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ser condenado por Deus pela palavra de Deus. O que é clarividência? Capacidade mediúnica de visualizar objetos por meios paranormais. Então, a pessoa começa a ver coisas, né? E isso tudo capacitado por demônios, na verdade. E o médium, o que é um médium? É uma pessoa que recebe demônios, invoca demônios para vir falar com outras pessoas, né? Direcionar outras pessoas, escrever até algumas coisas. São demônios que estavam nas pessoas que morreram e agora se incorporam nessa pessoa médium. Então, cuidado. Muitas vezes são demônios mesmo, muitas vezes é a pessoa enganando você para tomar o seu dinheiro ou para conseguir uma posição social, por outros grandes motivos que existem por aí. Nós vamos agora ao nosso questionário, onde nós passaremos pela revista e pelos pontos principais. Então, vamos ver então. Na primeira pergunta, que é para completar, está aí a texto áureo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Então aí Deus veio através do profeta Jeremias falando àquele povo para não dar atenção a esses falsos profetas, que não foi Deus que os enviou, nem Deus mandou falar nada através deles. Depois da nossa verdade prática, 2 aí para completar. Embora o sobrenatural fascine o ser humano, muito do que ocorre nesse âmbito não procede de Deus. Então, sempre o sobrenatural, aquilo que está oculto, fascina o ser humano. Ele fica doido para saber uma coisa ali dentro do campo que ninguém conhece, principalmente porque quer ser melhor do que os outros. Ah, eu sei o que você não sabe. Ah, eu penetrei num reino que você não conhece. Coisas ocultas que ninguém sabe, eu sei. Então, o que acontece? Que dentro do sobrenatural, muitas coisas acontecem que não são de Deus. Nossa introdução aí, pergunta 3. Devido a que os termos profecia e misticismo, que antes eram restritas a grupos específicos, acabaram tornando-se comuns. Então, devido à popularidade que os meios de comunicação dão às questões espirituais. Então, nós vamos ver na nossa época, principalmente as novelas, os filmes, dão um valor excessivo a essas coisas e fazem a propaganda para esse reino aí, para essas coisas. Então, podemos ver Harry Potter e tantos filmes que tem por aí sobre espiritismo, principalmente hoje está aí vampirismo, né? São coisas terríveis, coisas malignas e que estão ganhando cada dia mais espaço na mídia. Número 4, o que de fato significam os termos profecia e misticismo? Então, profecia é a mensagem ou palavra do profeta. O misticismo é a tendência para a união espiritual íntima com seres espirituais tenebrosos. No misticismo também ocorre o quê? Manifestações ocultistas e esotéricas dos místicos do Antigo Testamento. Então, a profecia é a palavra do profeta. O profeta fala em nome de Deus. E é claro que existe o falso profeta que fala em nome de Satanás ou dele mesmo. Mas, então, o profeta verdadeiro de Deus é aquele que fala em lugar de Deus. Deus fala com ele e ele fala com as pessoas. Já aí o misticismo, então, são manifestações ocultistas, esotéricas, né? São coisas do reino, principalmente de Satanás. Às vezes do reino humano, pessoas inventam as coisas, e na maioria das vezes do reino de Satanás, pessoas influenciadas por demônios. Número 5. O que acontece hoje com os que tentam imitar a autêntica experiência dos verdadeiros profetas da igreja em relação à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Então há pessoas que desejam imitá-lo sem necessariamente ter conhecimento e compromisso algum com a fé cristã. Nós vemos um caso em que pessoas tentaram expulsar demônios
e foram expulsar demônios em nome do Paulo, né? Nós temos um caso em Atos dos Apóstolos de pessoas que foram expulsar demônios e confiavam mais no Paulo do que em Deus. Tentavam imitar, porque Paulo expulsava demônios, eles foram imitar. E os demônios saltaram sobre eles. Então são coisas que acontecem, que as pessoas tentam imitar as coisas de Deus. O diabo é o imitador. Ele instiga a pessoa a imitar as coisas de Deus. Para todos os dons do Espírito Santo, o diabo tem a imitação. Todos. De cura, tem aí. Tantos aí espíritas aí estão curando as pessoas. Tantos falsos mestres, profetas estão aí curando as pessoas. Tem. Palavra de sabedoria, uma coisa no futuro. Quantos adivinhos estão tentando? Né? Tem até polvo agora tentando adivinhar futuro aí. Então, são tantos que aparecem na televisão. Ah, o jogo tal, o fulano vai ganhar. O jogo tal, não sei o que. Cada um inventa uma coisa. Aí uns erram, outros acertam. Aí, mas para o povo, um acertou, pronto. Ele já cobra aquele monte que errou. O povo quer acreditar nessas coisas místicas. Por exemplo, palavra de conhecimento, né? A pessoa quer dizer, está acontecendo tal coisa em outro lugar, não sei o quê. Aí tem a fé, tem aí milagres, maravilhas, dons de curar, profecia. Então, o diabo vem com as suas imitações aí, em tudo. E o problema é que quando a pessoa consulta a esses espíritos adivinhantes, a pessoa fica prisioneira deles. E eles começam a agir na vida dessas pessoas. Eles começam a ter direitos sobre a vida dessas pessoas. E escravizam essas pessoas. O problema sério é esse. Que a pessoa vai consultar demônios, ao invés de consultar Deus. Parte 1, avaliação da profecia. Número 6. A quem se refere o texto de Deuteronômio 13? Então fala sobre profeta ou sonhador. Na realidade está referindo-se a alguém que se apresenta como tal. E é possível que ele realize perante o povo um sinal ou prodígio. Contudo, tal milagre em si não é garantia de que seu ministério seja de origem divina. À luz do texto sagrado, é possível alguém manifestar tais sinais e maravilhas sem necessariamente ser um servo de Deus. O reformador alemão Martinho Lutero dizia com razão que o diabo é o maior imitador de Deus. Jesus afirmou que tais impostores farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. O apóstolo Paulo nos adverte dizendo que até Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, continuando aí nessa imitação de Satanás. Ele imita todas as coisas. Até a trindade de Deus ele imita. Pode ver em Apocalipse que vai ter lá. Tem o dragão, que é o falso pai. Né? Tem aí o anticristo, que é o falso filho. E tem o falso profeta, que é o falso Espírito Santo. Tudo ele imita as coisas de Deus. Em tudo. Então, devemos tomar cuidado, ler, estudar a palavra de Deus. Para podermos o quê? Descobrir essas coisas, discernir essas coisas. Número 7. Como identificar a fonte do milagre? Então, a primeira e mais segura regra de autenticação dos prodígios realizados por alguém é a sua coerência bíblica. É impossível alguém operar milagres da parte do Senhor e ao mesmo tempo adotar uma teologia contrária à Bíblia. Quem ensina o povo a seguir a um Deus estranho está incitando a rebelião contra Deus. Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Então, quais os sinais, prodígios que realmente vêm de Deus? Os que concordam com a Bíblia. E, é claro, nem todos estão na Bíblia. Jesus disse que farão maiores sinais do que esses, né? Mas a pessoa que está realizando deve ser julgada, como nós já falamos anteriormente. Deve ser aí os frutos. Que frutos está produzindo? Está levando as pessoas realmente a uma legítima conversão? Está levando a pessoa realmente a adotar a Bíblia como palavra de Deus, como verdade absoluta? Se não está, então porque não é uma coisa de Deus. Número 8. O que quis dizer Jesus quando disse, por seus frutos os conhecereis? Então, o termo frutos não diz respeito apenas ao testemunho pessoal, pois há ateus e praticantes de doutrinas ocultistas que têm um excelente testemunho junto à família e diante da sociedade. Ao falar dos frutos, o Senhor Jesus referiu-se mais ao conteúdo teológico do pregador milagreiro e enganador. Então, fruto aí não é só... Às vezes a pessoa fala assim, fruto aqui é porque ganhou almas. Não é só isso. Fruto aqui é uma pessoa que é boa, faz bem às pessoas. Também não é só isso. Além disso,
É isso também, mas além disso, é também aquele que vive segundo a palavra de Deus, acredita na palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, ensina a legítima palavra de Deus.